Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. O programa recebe hoje o diretor-geral da CMPC, Maurício Harger. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, prazer estar aqui, Osito. Prazer todo nosso. Na bancada também nossa editora do Núcleo Band de Terra Viva de Agronegócios, Lizamara Pratos. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. A CMPC, antiga celulose rio-grandense, né, está conosco já há 10 anos, é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Ela tem um conceito de gestão diferenciado, né? Bem, de fato estamos comemorando 10 anos de Brasil, a companhia, esse ano é um ano marcante, a companhia está comemorando 100 anos de existência em âmbito global e 10 anos de chegada no Brasil. E a gente tem uma gestão bem diferenciada, principalmente no quesito sustentabilidade. Um aprendizado, inclusive, que a região sul, Rio Grande do Sul, nos proporcionou e hoje somos uma referência em gestão, em especial de resíduos sólidos, por exemplo. Cerca de 99,7% dos resíduos são tratados. 99,7%? São tratados e transformados em adubo. Ou seja, é um ciclo fechado, pensa em economia circular, gera 180 empregos nessa atividade de economia circular e que a gente está completando aí quase 30 anos desse aproveitamento de resíduos. Então tem sim uma diferenciação em gestão. E esse ano em especial também a gente está mudando um pouco a nossa gestão e modernizando em alguns aspectos focado no Lean Manufacturing, que é um conceito utilizado já há algumas décadas pelos japoneses, indústria automotiva, em prol de melhorar a excelência operacional, produtividade, redução de perdas. Então temos alguns conceitos em implementação no momento. Estão sendo implementados nesse momento. E como é que funciona o sistema de produção de vocês? Vocês estão em 60 municípios, 900 propriedades e a matéria-prima de vocês é a celulose e quem produz isso é o eucalipto. Como é que é esse sistema? Bem, nós temos atuação em 60 municípios do estado, com cerca aí de 900 propriedades, algo como 788 nossas, e mais umas parcerias, onde a gente arrenda terra de terceiros. Em geral, a gente se responsabiliza por todo o fluxo, desde o plantio até a colheita e o transporte. Então, a gente faz a silvicultura, que é o início da etapa, né? Vale destacar que começa num viveiro. Então, a gente faz um desenvolvimento genético da muda. Tem muita tecnologia envolvida para adaptar o eucaliptus, que é a matéria-prima para celulose no Brasil, em especial. A gente faz um desenvolvimento para adaptar ele para o clima e para o terreno de cada uma dessas 900 propriedades. Então, a gente se responsabiliza pelo passo seguinte, que é o plantio, depois de 7, 8 anos a colheita, e aí sim o transporte para a nossa unidade fabril. Como é que funciona a produção disso? A gente transforma essas toras em cavaco e passa por um processo de cozimento, a temperatura de 150 graus, separa a fibra da lignina e a fibra a gente acaba lavando ela para deixar ela branca. Que aí ela sai marrom. Ela sai marrom originalmente, que é a cor da árvore, né? Aquele marrom a gente transforma depois em energia elétrica. A gente é autossuficiente em energia elétrica, acaba exportando ainda algo como 6, 8% da nossa produção de energia. E no final das contas a matéria-prima a celulose vira uma matéria-prima para cerca de 40 itens numa casa, numa família comum. É uma cadeia fechada de sustentabilidade e reaproveitamento, né? Que tem a energia, tem os resíduos sólidos tratados, que vira adubo, é um case, né? É um conceito bem interessante. Na verdade, a celulose é uma matéria-prima, vira depois produtos biodegradáveis, sustentáveis, recicláveis, reutilizáveis. Então, é um ciclo fechado como um todo, não só até a gente que entrega a celulose, mas também para os nossos clientes que vão usar a celulose para os mais diversos produtos do dia a dia. A gente faz celulose de fibra curta do eucalipto, que é muito usada para os produtos de higiene pessoal, para as nossas casas, o guardanapinho de papel, o papel higiênico, por exemplo, porque tem a de fibra longa, mais resistente, que vai fazer o papel jornal, por exemplo. Exatamente. Cerca de 40% do consumo global de celulose de fibra curta é para os produtos higiênicos, que a gente chama de tissue, que compõem todos esses, desde um papel higiênico até um guardanapo, uma fralda. E a fibra longa, ela tem uma característica para dar um pouco mais de resistência nos diversos papéis.
e ela normalmente é usada em conjunto com a fibra curta. Faz um mix. Faz um mix. E aí sim, alguns desses materiais que você citou e outros, embalagens que necessitam um pouco mais de resistência, acabam usando um pouco de fibra longa. A gente tem, inclusive é um diferencial da corporação, a gente como tem planta no Brasil e no Chile, a gente acaba tendo esses dois produtos para ofertar para os nossos clientes em âmbito global. O comando é no Chile, né? A corporação da CMPC. Está baseada no Chile, ela tem ações cotadas na Bolsa chilena, mas ainda detém o controle familiar. Cerca de 56% da empresa é de controle familiar. Profissionalizou a gestão, mas manteve o controle familiar. Exatamente, o que traz bastante perenidade para a gestão, não é à toa que a gente está comemorando 100 anos de muito sucesso, 10 anos de Brasil com muita liquidez, muito crescimento. Recentemente anunciamos inclusive uma aquisição no Brasil na ordem de 1,3 bi de reais, onde a gente se torna líder brasileiro nesse segmento de higiênicos. Anunciamos uma aquisição no Paraná, chama-se Cipac. Sim. Agora, nesse processo todo, vocês têm a operação e o quanto é exportado hoje dessa produção? Mais de 90%. Mais de 90%? Sim, mais de 90%. É uma característica, o Brasil, por ser o grande exportador de celulose, a nossa produção é desproporcional versus o nosso consumo, né? Pela essa vocação agrícola, vocação de florestas, a gente acaba tendo uma produtividade altíssima na plantação de eucalipto. É muito rápido, a gente pode colher em 7 anos. Pode colher em 7 anos. Eu fui na Finlândia e conheci o sistema produtivo deles lá, dos pinheiros, da bétula, do abeto, que pode levar até 70 anos para a árvore ficar adulta. Então, essa é uma diferença também que faz com que aumente o nosso volume de produção, a nossa condição de exportador. Sim, essa produtividade é o que faz o diferencial, né? O pinus vai colher entre 18 e 25 anos também. O eucalipto, mesmo o eucalipto em outras regiões do mundo, chega a levar 12 anos. Então, isso nos deixa como um protagonista global na exportação. Agora, tem desafios, né? O desafio territorial é um deles, né? Porque há um limite de aquisições diárias para fazer esse trabalho todo. O Chile já enfrenta isso, né? Sim, algumas regiões do mundo já não têm mais área suficiente para um crescimento. Então, a gente tem que destacar que nós temos uma matéria-prima que tende a ser uma matéria-prima do futuro. Cada vez mais as pessoas, a sociedade demanda itens feitos à base de materiais recicláveis, biodegradáveis, sustentáveis, e a celulose é uma das principais. Existe uma demanda para substituir, inclusive, muitos produtos à base de combustível fóssil, ou seja, os plásticos. Então, existe um crescimento um pouco acima da economia mundial da celulose, a demanda por celulose. Já algumas regiões do mundo não têm mais essa disponibilidade de terra. O Chile já está chegando no seu limite. Foi anunciado recentemente talvez o último grande projeto do Chile. Último? O último grande, eu diria, né? Por uma questão de terras. E no Brasil ainda nós temos, felizmente, bastante... Onde no Brasil? Aqui no Rio Grande do Sul, em que outros estados? Também no Rio Grande do Sul. Hoje a gente vê que tem um interesse grande dos investidores no Mato Grosso. Tem sido um estado que tem se destacado no crescimento. Tem um polo de celulose lá que tem se destacado. E no Rio Grande do Sul também tem oportunidade, sim. No Rio Grande do Sul, nós entendemos que o Rio Grande do Sul pode ser um potencial grande pela condição climática, a própria terra e a própria estrutura do governo e do estado, inclusive no quesito logístico. Você fala, a gente exporta 90%, né? 100% da celulose exportada sai da nossa fábrica pela hidrovia. Sim, direto ao porto Guaíba, ali, né? Guaíba, Lagoa dos Patos, chega no porto de Rio Grande. Isso, inclusive, é um case de sustentabilidade. A gente tira mais de 100 mil viagens de caminhões por ano. E é interessante que não é só levar a celulose, a gente conseguiu fazer um ciclo fechado. Ele vai com celulose, a barcaça vai com celulose e volta com madeira. A gente também tem propriedades lá no sul do estado que teriam um alto custo logístico trazer pela distância, via rodoviária. A gente conseguiu criar um ciclo fechado que otimizou muito
na nossa logística. Aproveita a Vai a viagem inteira. celulose, volta a madeira para fazer celulose e ir de novo daí já como o Sim. produto transformado. Agora, Sim. como é que gerencia 900 propriedades? Ah, Que modelo é esse? Né? Temos uma área bem estruturada, com gente de altíssima qualificação. 170 mil hectares, mais ou menos. 170 mil hectares plantados e mais algo como 140 mil de área preservada. Então, isso também é bem interessante, né? É a área de preservação de mata nativa. Mas, bem, como é que a gente gerencia essas propriedades, né? A gente tem hoje, obviamente, que muito Isso uso... está na tela do computador. Muito uso de tecnologia, né? Não só para ver todas as condições de clima, de terreno, ajudar a decidir a melhor espécie para cada um dos terrenos. Na mesma propriedade é possível que a gente tenha diferentes espécies para se adaptar. Quantas espécies são colocadas aqui no estado? A gente tem, principalmente, a gente usa umas 4, são grosso, mas dentro dessas espécies ainda tem famílias. São famílias, isso tudo é feito através de clone, a gente não usa sementes, são reprodução através de clone. E aí aquele desenvolvimento genético, clone, a gente vai adaptando um clone um pouco mais para aquele terreno, para aquela condição climática. Aí tem pesquisa, muita pesquisa. Muita pesquisa. E aí viram vários clones para diferentes, apesar de serem... Muda o tipo da árvore, a densidade dela, da madeira, tudo? Ela muda sim. Muda. Mas o principal para a gente é ela se adaptar ao terreno e à condição climática. Que ela resistir a determinada condição de geada, por exemplo, que tem no Rio Grande do Sul. Frio que não intenso, tem, né? E que não tem em outras áreas do estado. O próprio solo, em algumas regiões do estado, que é um pouco mais arenoso, talvez na costa. Então, tem questão de umidade também, o período de chuvas e não de mais seca. Exatamente. Tudo isso é desenvolvimento genético. Então, combina a gestão eficiente disso tudo com o desenvolvimento genético, alguma tecnologia para suportar todo o tema de gestão do plantio, a hora exata, a hora da colheita, quando que a densidade está no ponto ideal para a fábrica, e aí todo o controle logístico. Né? O controle logístico, afinal, nós estamos trazendo, entram na fábrica talvez algo como 500 caminhões diários de madeira. Então também tem algo importante na gestão logística. Fazer um breve intervalo, a gente está conversando com o CEO da CMPC, aqui no Rio Grande, que dá certo. Já voltamos, fique conosco, nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o diretor-geral da CMPC, Celulose Rio Grandense, Maurício Harger. O negócio está mudando, apontando para o futuro de alguma outra forma? Como é que se move esse negócio da celulose no mundo? Ele está mudando sim, em alguns aspectos. Você tem, sob o ponto de vista cliente-demanda, existe cada vez mais uma demanda por produtos à base de celulose, desde o nosso celular, que hoje não tem só na embalagem a celulose, mas também no próprio composto, os componentes. Os compostos, né, são a base um pouco mais sustentável. Então, o cliente está demandando mais a celulose e, principalmente, mais sustentável. Então, hoje, não se tem nem espaço para se falar de uma celulose que não venha de floresta certificada. Nós temos 100% das nossas florestas certificadas com o selo FSC, que é a referência mundial. Sob o ponto de vista também do conceito das plantas, também existe uma grande demanda com vários stakeholders que está mudando. A situação de Guaíba é bem especial, porque a gente está no meio, divide a cidade, né? Então também tem uma demanda importante desses stakeholders que querem um pouco mais da companhia, querem participar de alguns aspectos, querem conhecer o que está acontecendo, saber sobre os investimentos e receber algo em retorno por aquela unidade estar ali presente, né? E aí tem uma mudança interna muito forte, que é bastante recente, que tem a ver com a indústria 4.0. A tecnologia chegando, a necessidade de aumento de produtividade, melhoria contínua pela competição mundial, é uma matéria, é uma commodity que compete globalmente. Então tem várias mudanças afetando o negócio. Tem um mercado hoje que desponta na compra de celulose. A gente fala muito que a China hoje, a Ásia, mas a China em especial,
é o diferencial, que está demandando mais, por exemplo, proteína animal? E na celulose, tem alguém que desponta no mercado hoje? A China se destaca também, da nossa exportação do Brasil, 1/3 vai para a China, 1/3 para a Europa e mais 1/3 distribuído entre outros países, que inclui outros Ásia, mais América do Norte. A China, sim, acaba sendo o grande comprador e o mercado principal tem a ver com os higiênicos e as embalagens. Existem alguns outros mercados aparecendo. Novos mercados? Novos mercados, né? Um deles, na nossa roupa, por exemplo, a fibra para uso têxtil, ela está crescendo muito. Ela, do seu ponto de vista volume, ainda não é tão relevante, mas é a que tem mais crescido. Nós acreditamos que aí sim tem muito espaço de crescimento. Devem ser anunciados muitos investimentos aí em âmbito global para atender essa demanda, né? A população... Isso tem que ter uma planta nova? Ou na mesma planta dá para fazer? Normalmente os investimentos são feitos específicos para esse segmento, mas é uma hoje em tecnologia dia, diferente. O processamento da celulose, a partir de determinada etapa no processo industrial, ele muda completamente. Vou falar um pouquinho, Osíris, um capítulo especial para o viveiro da Fazenda Barba Negra, que fica aqui na Barra do Ribeiro e que já foi reconhecido como um patrimônio, uma reserva natural. E é ali que vocês fazem essa multiplicação das mudas. Como é que é esse espaço e o trabalho específico ali? Eu já visitei algumas vezes, a gente entra em um outro mundo, assim, é uma imersão nesse mundo florestal. Sim, eu tenho 1 ano e pouco de segmento, né? E uma das primeiras visitas que eu fiz foi lá e é apaixonante, na verdade, né? Porque você tem primeiro um desenvolvimento genético que tem altíssima tecnologia para suportar todas essas mudanças climáticas, terreno. É uma propriedade muito grande, ali a gente tem concentrado 100% das mudas que a gente planta no Rio Grande do Sul, então é uma propriedade muito grande e ainda está dentro de uma propriedade que tem uma história do Rio Grande do Sul, é uma reserva privada de patrimônio, acho que a primeira do estado, e é onde a gente mantém aí toda a floresta nativa, os animais, a fauna e a flora toda preservada, em prol de captura de carbono, entre outros benefícios para a sociedade, né? Como é que funciona lá dentro no viveiro, né? Você tem um processo muito importante inicial para o sucesso da floresta. Você tem que fazer o plantio através de clones, então você tem algumas matrizes em que você corta pequenos galinhos e aqueles galinhos são plantados... São os brotos? São os brotos. Os brotos, né? Você planta aqueles brotos numa massa, né? Um substrato. Um substrato. E ali você mantém algumas condições especiais para reduzir a mortandade, né? Tem uma fase inicial ali daquele broto que é muito importante. Então você tem viveiros fechados, que são... protegidos, em ambiente protegido. Protegidos e que se altera a umidade, temperatura, E então são você estufas? abre... São estufas. Você abre, você fecha, tem mais sol, tem menos sol, você põe mais umidade, menos umidade. Ambientes controlados. Protege, inclusive, com alumínio para se tem muita radiação. E aí, durante algumas semanas, aquele broto está ali se desenvolvendo para que ele prospere no terreno. Porque você levar o broto para o terreno e ele não prosperar tem um custo alto. Então, a gente tem um cuidado especial com os brotos. Tem um processo diferenciado ali, já para levar ele com quase 100% de garantia de que ele vai crescer. Quase 100%. Quase 100%, sim. E outra curiosidade, o projeto de plantio de uma floresta. A gente vê sempre o plantio em linha, são grandes áreas e vocês também têm preocupação com a questão dos incêndios florestais. Vocês mantêm brigadas anti-incêndio em todas essas florestas? Sim, esse é um tema muito importante e que está bastante em discussão no momento, né? A gente tem um cuidado especial no Chile, no Brasil, tem muita tecnologia envolvida, que vai desde um dimensionamento correto de qual é o maciço florestal máximo por região. Então é avaliado não só as nossas florestas, como as florestas vizinhas. Tem que ter uma distância mínima entre uma e outra, tem que ter uma faixa de proteção. Combinado com alguma época do ano, a gente tem um investimento importante em trazer recursos e deixar esses recursos disponíveis para atuação em caso de alguma situação, desde helicópteros, aviões, a brigada.
Hoje em dia também tem tecnologia envolvida, não só torres de monitoramento com pessoas olhando 24 horas durante essas estações do ano, como também câmeras de altíssima definição. Que Isso detectam, é no verão, né? Na época mais seca. Que detectam a fumaça, né? Então, a primeira etapa detecta-se a fumaça ou através de uma pessoa que está olhando em cima da torre ou a câmera. Em seguida vai um helicóptero para confirmar o incêndio e tem simuladores, tem softwares que simulam o potencial daquele incêndio. E o software, ele não só olha as florestas, ele olha também se tem residências, humanos próximo daquela floresta. Isso. E aí o software nos ajuda a priorizar de que forma atacar o incêndio para proteger o ser humano mais do que a floresta. E então, o tempo de resposta é fundamental aí, né? Ele é fundamental, isso é fundamental. Né? E não só o tempo de resposta, como também aonde. Imaginem que tenham vários incêndios simultâneos, como é que a gente atua, qual vai primeiro? Então aí tem alguns critérios que a gente põe no nosso simulador, em especial a vida humana, para preservar, para a sua atuação seja nesse que tenha mais risco. É a prioridade. É a prioridade. Esse é um dos riscos do negócio, né? Você tem que manter ele controlado. Sim, mas é relativamente baixo. O Rio Grande do Sul é bem favorável para esse tipo de... No Mato Grosso é maior, eu acho, o risco, né? Acho que Minas Gerais. Essa região, sim, tem um clima um pouco mais desfavorável nesse aspecto. Demanda uma estrutura maior, né? Nesse processo todo. Sim, alguns cuidados também, né? Em especial o maciço florestal, deixar essas faixas separadas para ter algum controle. Qual é a distância máxima entre um e outro? Tem uma distância estipulada? Ele tem uma distância, assim, a legislação estadual que determina, cada estado tem o seu... Tem as faixas de fronteira também a serem respeitadas na hora de fazer o plantio, as propriedades também que ficam nessas linhas divisórias com outros países, por exemplo, tem toda uma legislação para ser respeitada. Em especial a faixa de fronteira, ela tem um cuidado maior para a aquisição das terras por parte dos estrangeiros. Esse é talvez seja uma barreira importante para o crescimento. A ser superada ainda, né? A ser superada, né? Porque o estrangeiro hoje, tem uns 10 anos mais ou menos, está impedido de fazer aquisição de terras. Ele foi equiparado às sociedades devidamente estabelecidas no Brasil, como é o caso da CMPC em Guaíba, elas foram equiparadas a um estrangeiro e hoje estão restritos de aquisição. No caso da área de fronteira, independente de quem está comprando a propriedade, seja nacional ou estrangeiro, tem uma barreira adicional que você precisa ir à esfera federal e pedir uma autorização especial, porque tem um controle de 150 quilômetros em prol aí da proteção da soberania. Uma questão de segurança. Mais de segurança do que efetivamente de meio ambiente. Na Finlândia eu conheci um projeto que reutilizava a água para fazer tanques para a criação de peixes. Alguma coisa nesse sentido pode ser feita aqui também? Eu desconheço algum uso disso no Brasil. Agora, sim, existe uma tendência importante no tema água. O tema água, deve haver muita evolução tecnológica nos próximos anos. E nós acabamos de anunciar, há 2 semanas atrás, em comemoração aos 100 anos da organização globalmente, a gente anunciou novos compromissos com a sustentabilidade, em especial 2 deles. A gente quer, são 3 na verdade. Um deles é diminuir a emissão de carbono de maneira importante. A gente já é uma das poucas indústrias globalmente que captura carbono, mas a gente ainda quer diminuir geração nossa em 50% em 10 anos, foi o que o nosso presidente anunciou. Um segundo objetivo é reduzir de maneira importante o uso de água. Vamos dizer, a entrada de água na planta de celulose, a gente quer reduzir através de recircular cada vez mais a água, aproveitar melhor. E um terceiro, a gente quer ainda aumentar a nossa área em 100 mil hectares de reflorestamento, áreas preservadas, matas nativas, a gente quer atuar bastante também nessa área. Maurício, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? O Rio Grande do Sul, na minha visão, está num bom caminho. Eu cheguei aqui há um ano e pouco. É catarinense, né? Sou catarinense, e estou vendo um momento bem positivo para o Rio Grande do Sul, onde está se enfrentando alguns problemas que a gente estava tendo aí há algum tempo. Dentre eles o déficit fiscal, que não é exclusividade do Rio Grande do Sul esse problema, né? Mas eu acho que o mais importante é também atrair um pouco e dar espaço para a iniciativa privada, que é o que se está fazendo. Eu gosto muito
de um ponto de vista do atual governador, o que ele fala, o Rio Grande do Sul, ele só tem um problema focado no Estado, no governo, porque a economia, as indústrias, os negócios no Rio Grande do Sul vão muito bem, vão crescendo, é um ambiente bastante favorável sob diversos aspectos, formação de mão de obra qualificada, excelentes faculdades que apoiam para a mão de obra, logística muito favorável, clima. Eu acho que é uma questão de tempo, dar tempo e dar um pouco de espaço para a iniciativa privada fazer algumas atividades que a gente possa ter ganho de produtividade. Maurício Harger, a CMPC é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco. Muito obrigado, Osíris. Um prazer, Lizemara. Lízia, obrigado pela presença também. Obrigada pelo aprendizado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.